RFI Convida. Patrícia Moribe. No programa de hoje, a convidada é Deise Ramos, professora de Teoria, Estética e Memória do Cinema. Ela é autora do livro Nelson Pereira dos Santos e a Invenção de um Cinema Nacional, publicado em francês pela editora Harmattan. Deise, me explica como é que surgiu esse livro e por que falar de Nelson Pereira dos Santos, que é um dos pilares do cinema brasileiro, considerado um precursor do cinema novo. Bom, quando eu cheguei na França, logo depois que eu ingressei na universidade, depois de alguns anos e de ter estudado tantos outros cineastas, eu vi que faltava alguma coisa sobre o Nelson. Nós temos aqui na França muitos trabalhos do Glauber Rocha. Aliás, muitas pessoas acham que o cinema brasileiro começou com Glauber Rocha, mas não, primeiro veio o Nelson, veio o filme Rio 40 Graus e depois o Nelson. Então, eu fiquei um pouco assustada porque eu não achei nenhuma tese, nenhum trabalho mais complementar, mais inteiro sobre ele. Então, eu comecei essa aventura e meu professor, na época, professor e diretor de pesquisa, ficou muitíssimo entusiasmado, o professor Mathias Lavin. Então, nós continuamos com o trabalho e eu fiquei mais feliz ainda quando eu enviei meu manuscrito, por acaso, para a editora Harmattan e, imediatamente, ela aceitou publicar o livro. Então, foi uma... E o Nelson Pereira dos Santos tem pelo menos 2 filmes assim icônicos, Isso. que é Rio 40 Graus e Vidas Secas. Eu queria que você me falasse um pouco da importância de um e de outro. Sim. Inclusive, eu falo no meu livro sobre esses 2 filmes que foram um marco. O Rio 40 Graus, ele vem para romper toda aquela imagem de filmes estilísticos, com estilo um pouco longe da realidade brasileira. Quando o Nelson escreve o roteiro de Rio 40 Graus, ele quer se aproximar da verdade dos brasileiros, de como as pessoas vivem, e principalmente como é que viviam os pobres nos morros. O filme começa com 5 meninos, que são os personagens principais, habitantes de um morro. Então, esse filme faz uma revolução, esse cenário faz uma revolução em tudo aquilo que existia. Mas o Nelson já havia pensado num conceito de cinema nacional, de cinema brasileiro antes, quando ele escreve em 1950 um manifesto, vamos assim dizer, um documento, né, o problema do conteúdo no cinema nacional. Então, ele já vem com essa... Quando ele chega no Rio 40 Graus, ele já vem com essa luta para mostrar como é um outro tipo de cinema. E Vidas Secas foi tudo aquilo que ele imaginava, foi tudo aquilo que ele vinha escrevendo. Inclusive, Vidas Secas participa do Festival de Cannes, né? E daí o título do seu livro, então, Exatamente. Invenção de um Cinema Nacional. Exatamente. Foi ele que começa, claramente, ele que começa toda essa transformação do nosso cinema brasileiro. Então, eu me interessei também no meu livro, eu falo muito sobre o significado de nação. Eu cito alguns historiadores e filósofos, né? Principalmente um bem conhecido aqui na França, o Ernest Renan, que na sua conferência, uma linda conferência que ele faz na Sorbonne, em 1889, acredito, e que ele fala o que é uma nação. E quando o Nelson chega para começar a fazer filmes, o Brasil ainda não era uma nação formada, né? Isso eu estou falando em 1950. Mas o desejo do Nelson fazer filmes começa aqui. Ele esteve aqui quando ele tinha 20 anos de idade. E então ele começa a ver filmes
Ele encontra um documentarista famoso, ele encontra o diretor na época da Cinemateca Brasileira, e ele assiste os clássicos neorrealistas italianos, e quando ele sai daqui de Paris, ele já sabe que ele quer fazer filmes, ele já sabe que ele quer ser cineasta. E qual é a importância do Nelson Pereira dos Santos justamente para o cinema contemporâneo? Depois ele que botou assim a pedra fundadora, quer dizer, Isso. teve outras coisas antes, mas ele desse cinema que a gente conhece Hoje, hoje, qual é a importância dele para o cinema contemporâneo? sim. Depois que todos viram que era possível fazer filmes a partir de Rio 40 Graus, o Glauber, por exemplo, falou: eu comecei a fazer filmes depois que eu assisti Rio 40 Graus. Então, tudo era possível. Você ter uma ideia e uma câmera, né? Tudo era mais fácil. Todas as pessoas, todos os cineastas, todo mundo queria fazer filme. É uma história muito bonita que eu recomendo que leiam esse livro. Em breve ele será traduzido também em português. Eu fiquei muito apaixonada com tudo que eu descobri do meu país. Ou seja, é um pedaço da história do cinema. Sim, 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 sim. E eu faço essa homenagem ao Nelson aqui na França, que não tinha e agora tem esse Agora livro. temos. Muito obrigada, Deise Ramos, que é professora de Teoria Estética e Memória do Cinema. Muito obrigada, Deise. Eu que agradeço a participação. Obrigada.